Roma Antiga, na verdade, é a última grande civilização que a gente estuda aí no período que a gente chama de Antiguidade, tá? Então, lembrando aqui que eu já falei isso para vocês desde o começo do ano, mas eu vou repetir, nós estudamos a história do ponto de vista ocidental. Por quê? Porque nós fomos colonizadas pelos portugueses, que vieram da Europa, e, portanto, a gente carrega na nossa formação enquanto sociedade, né, enquanto país, toda essa herança cultural, certo? Então, por isso que a gente estuda a história ocidental, para entender como que foi formado, né, esse continente, essas grandes civilizações que influenciam até hoje, né? Vamos lá, semana passada a gente falou da Grécia, e a gente viu que a democracia ateniense, ela está presente até os dias de hoje, né? Não é diferente da civilização romana. Então, essas grandes civilizações deixaram um legado muito grande, e nós, que somos vinculados culturalmente a esse legado, é importante que a gente estude para poder entender como que a nossa sociedade foi constituída, né? Ela não foi constituída ao acaso, né? Tem toda uma circunstância que levou a essa configuração. Vocês lembram que a gente começou a estudar esse ano lá no surgimento do ser humano, né? Lá na pré-história. Por que a gente começou lá atrás? Porque para a gente entender a história, nós temos que entender quem é que faz a história. Quem faz a história é o ser humano. Então, a história, enquanto campo de conhecimento, estuda a sociedade humana em todo o seu processo de constituição, transformação, evolução e tudo mais, certo? Aí a gente viu lá a primeira grande civilização, né, dessa vertente ocidental, que é a Mesopotâmia, aí fomos para o Egito, né, vimos o grande legado cultural em termos de mitologia, em termos de medicina, em termos de conhecimentos matemáticos, né, as grandes pirâmides e tal. Aí chegamos na Grécia, entendemos como é que era constituído essa sociedade, o pensamento filosófico que surge ali, toda a organização da estrutura de poder e tal, e agora a gente chega lá em Roma, tá? Para a gente poder fechar esse momento da história. Na verdade, com a primeira série, a gente teria que ir até no comecinho estudar, na verdade, o período da Idade Média. Mas não vai dar tempo da gente chegar lá, tá? Porque o que eu vou fazer no quarto bimestre? No quarto bimestre eu vou estudar com vocês as invasões bárbaras, que é muito interessante para a gente entender como é que foram formados os países europeus da atualidade a partir da invasão dos povos bárbaros, tá? Então, por isso que a gente vai, no bimestre que vem, vamos falar com vocês dessas invasões. E é bem bacana. No passado, os alunos fizeram um seminário, e foi muito interessante. Aí, como eu não vou fazer esquema de seminário, eu vou trabalhar enquanto conteúdo e a gente faz umas atividades, acho que vai ser bem bacana. Aí, ano que vem, a gente começa na Idade Média. Porque na segunda série, você começa lá na decadência da Idade Média para entrar no Renascimento, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ano que vem, a gente começa lá no início da Idade Média, e a gente estuda a Idade Média, estuda a decadência, e aí já entra no Renascimento. Então, a gente não fica tão distante do cronograma, por assim dizer, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos localizar geograficamente onde o Império... A gente vai chamar a Roma antiga, de Império. Embora Roma, enquanto civilização, né, enquanto organização política, econômica e tudo mais, enquanto grande civilização, ela teve, ao longo da sua história, 3 momentos políticos. Ela teve a monarquia, ela teve a república e ela teve o império. A gente costuma chamá-los o Império Romano. Por quê? Porque o império, na verdade, seria aquela condição de organização da sociedade onde ela impera, onde ela domina, tá? Onde ela domina uma área, uma região. Então, o Império Romano, a qual a gente está se referindo, foi o momento em que a civilização romana estabeleceu, se desenvolveu, chegou no seu auge, e depois do seu auge ela teve o seu processo de decadência, né, o processo de queda. Enquanto organização, enquanto civilização e organização dessa civilização, ela se estendeu por toda a esfera do mar Mediterrâneo,
tá? Então, vocês estão vendo aqui no mapinha, esse aqui é o mapa da Europa, tá vendo? A Espanha, tá? Aqui tá a Itália, atual, né? Itália, França, Inglaterra, tá vendo? Esse mapa aqui, essa parte aqui de cima é a Europa, tá? Que a gente conhece hoje. Aqui está o mar Mediterrâneo. Ao norte, aqui, nós temos, ao sul, né, do mar Mediterrâneo, nós temos a África. E aqui, mais a leste, o Egito, que a gente já estudou, tá? Então, o Império Romano, ele se estendeu por toda essa área, né? Da Península Itálica, onde ele surge, ele vai dominar todas as áreas aqui, da Bretanha, da Gália, da Espanha, Macedônia, Ásia Menor, Síria, Arábia, Egito, tá? Cartago, todo esse vasta região foi de domínio dos romanos, certo? Então, a gente pode dizer que eles fizeram uma grande civilização, porque eles também tiveram uma grande extensão territorial sobre o seu domínio, tá? Mas, quando a gente fala de legado, a gente está falando de herança. Né? Qual herança cultural os romanos deixaram para a gente? Várias. Mas eu vou destacar duas aqui muito importantes. Tá? A primeira é o direito romano. O que a gente conhece hoje enquanto direito, que seria o conjunto de formação para trabalhar com a justiça, né, seria a aplicação da lei diante dos crimes, por assim dizer, ela vai nascer enquanto conjunto de legislação, né, de leis, a partir do direito romano. Tanto é que, eu não sei se aqui tem alguém interessado em fazer a faculdade de Direito. Quando você vai fazer a faculdade de Direito, lá no primeiro ano, você tem o direito romano. Tá? Porque ele é a base de todo o sistema de justiça que tem hoje no mundo como um todo. Tá? Então, quando você começa a fazer a faculdade de Direito, para virar advogado, depois virar juiz, promotor, seguir na carreira jurídica, você começa estudando o direito romano, certo? Então, o direito romano, ele é a base da organização do estabelecimento do sistema de justiça no mundo, ocidental até hoje. A segunda herança muito importante que nós temos dele é a língua. Então, os romanos falavam latim, que era a língua deles. Em todos os lugares que eles dominaram, eles colocaram, né, impuseram a sua língua. E aí o que vai acontecer? Essa língua dele vai misturar com outras línguas, né, das pessoas, dos locais que foram subjugados. E nesse processo de mistura vão surgir 4 línguas modernas, contemporâneas, né? Seria o português, a nossa língua, o francês, o italiano e o espanhol. Então, essas 4 línguas tiveram como origem, né, no latim. Então, a gente pode dizer que a língua mãe que deu origem ao português, ao francês, ao italiano e ao espanhol foi o latim, que era a língua dos romanos. Por quê? Justamente por esse processo de dominação, houve essa mistura, né, dessas línguas, dando origem a essas línguas modernas, tá? Então, quando a gente fala de legado cultural, a gente pode também falar da arquitetura, a gente pode também falar da mitologia, né, a qual os romanos foram fantásticos. Então, existem muitas estruturas que permanecem no mundo até hoje que se vinculam aí a esse legado cultural romano, tá? Bom, todo mundo já viu essa estátua? Essa história, essa estátua, ela foi feita entre os séculos, né? Ela é muito antiga, tal, então foi feito um teste para saber em que período ela foi feita, né? Porque ela vamos dizer assim, é o símbolo da formação da civilização romana. Né? Ela foi feita, na verdade, é uma estátua de bronze, ela se encontra no museu na Catolina, e ela foi feita entre os séculos 11 e 12 BC, né, depois de Cristo. E ela retrata a história mitológica da fundação de Roma, que é a história dos gêmeos Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma outra. Já ouviram falar dessa história? O interessante dela é o final. Pela disputa do poder, né, Rômulo mata Remo. Isso é a marca de Roma, porque
Só para vocês terem uma ideia, Roma teve 111 imperadores. Só 31 desses imperadores não foi assassinado. É uma coisa surreal, né? Então, assim, a disputa pelo poder, essa intriga, né, e o assassinato, a corrupção, fez muito parte da marca da vida política e social romana, tá? Então, o mito, na verdade, ele acaba trazendo essa questão à tona, né, essa crítica, né, de que a disputa pelo poder leva a consequências, né, inimagináveis, né, e leva às consequências máximas, que seria o assassinato, a morte, tá? Então é bem bacana esse mito, ele dá para fazer um monte de analogia referente à própria história da organização política e social romana, né, se pautava pela corrupção e tudo mais, tá? Roma, assim como os romanos, né, vai ter uma mitologia muito forte também, né? Eles vão ser politeístas, o panteão dos deuses romanos é todo baseado nos deuses gregos, né? Eles só mudaram os nomes. E os mitos, as histórias também vão estar por toda a cultura romana, né? Vai permear toda a cultura romana também, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu já comentei com vocês, né? Roma teve 10 períodos. Quando a gente fala de períodos políticos, é a de governo que estava estabelecida politicamente naquele momento. Tá? Qual é o sistema político do Brasil atual? Nós somos uma república, tá? Nossa forma de organização é república, com regime presidencialista, certo? Então, nossa república tem como instância maior de governabilidade a presidência da república, que é o cargo do presidente que governa o país, certo? Então, quando a gente fala de período político, a gente está falando disso, qual tipo de sistema político que era estabelecido naquele momento e que garantia a governabilidade, tá? Então, eles vão ter uma monarquia. O que é uma monarquia? Mesma coisa que reinado, mesma coisa que império. O que significa dizer que você tem um rei, um imperador ou um monarca? Mesma coisa, tá? Normalmente, na monarquia, a sucessão é hereditária, passa de pai para filho, certo? Depois eles vão ter república, que é o sistema res pública, coisa pública. Então, eles vão organizar toda a instituição administrativa, todos os cargos políticos, vão ter a participação política do legislativo através do Senado, né? Então a República ela vai ser organizada por cargos políticos que administram o Império Romano. E por fim vai ter o Império, tá? Qual a diferença da monarquia para o Império aqui? Monarquia vem da esfera hereditária, foi passando de pai para filho. E o Império vão ser os grandes militares que vão voltar para Roma como heróis, depois de grandes ofensivas, né, militares, grandes batalhas, anexando muitas regiões, né, esses chefes militares vão voltar empoderados e vão acabar passando a ter o papel político de governar Roma como imperador, tá? Então Roma vai ter 3 períodos políticos. Eles são bem distintos entre eles. Vocês, a monarquia seria o rei que passa a governar e tem como sucessão hereditária, de pai para filho. Então, como é que vai acontecer? Tudo inicia-se na Península Itálica. Vocês viram aqui, ó, todo mundo não pode deixar de lembrar disso. A Itália é essa bota aqui. Cadê o Alejandro? Alejandro? Tá vendo aqui, ó? Tá? A Península Itália, então Roma, a civilização romana, ela vai começar aqui na Península Itália, certo? O que eu costumo explicar para vocês que é uma península? Península seria essa extensão de continente recortada de mar ou de oceano, certo? Diferente da esfera de continente. Então, a civilização romana começa aqui, né? Nessa região aqui. Então, como é que vai começar? Tudo começa com a chegada dos povos de outras regiões que vão chegar e vão se suceder e vão dar origem à civilização romana, aos povos. Esses povos vão dar origem à civilização romana como um todo. Quais são esses povos? Vai chegar os latinos, os gregos,
os cartagineses e, por fim, os etruscos, que vão ser os que vão se estabelecer e os primeiros reis vão começar a ser formados a partir da chegada dos etruscos, tá? É bem importante colocar aqui que os etruscos vão ser fundamental para a organização da civilização romana. Por quê? Porque eles eram hábeis navegadores. Então, Roma fica na onde, gente? Ela fica às margens aqui do mar Mediterrâneo, certo? Então, os etruscos, eles vão ter muita habilidade, né, com a navegação. Então, eles vão ser fundamental aqui para o desenvolvimento, ampliação, né, de toda a civilização, certo? Lógico que Roma já não começa desse tamanho, né, gente? Começa aqui em Roma, e aí eles vão crescendo, e cada era política vai ser responsável por uma ampliação maior. E óbvio que eles vão chegar no seu grande auge no Império, né? Lembra aqui, ó, que em história sempre tudo vai ter o começo, aí você tem o auge e você tem a decadência, sempre, né? Porque é como se fosse um ciclo, né? A nossa vida é regida por ciclo. Então, a vida das civilizações e dos impérios também, né? Tem começo, meio e fim. Enfim, como a monarquia foi se estabelecendo e acabou organizando toda a sociedade em função dessa estrutura política, que a gente chama de monarquia, na qual havia um rei que governava com plenos poderes, e esses reis, eles vão ser de origem etrusca, começou a surgir em Roma uma classe de privilegiado. Eu costumo dizer que a nobreza é a classe social do rei, tá? E quem não é da nobreza é plebeu, porque esses termos patrícios e plebeus vão surgir na esfera romana e elas vão se estender até a Idade Média. Então, quando a gente estuda lá a Idade Média, a gente não fala muito dos plebeus, né, que não tinham, pagavam as obrigações feudais, né? Lembra? A gente já viu isso em vários momentos. Esse termo plebeu, ele surge com a civilização romana. Quem eram? Era de fazer uma distinção. Patrícios seriam os ricos proprietários de terra, porque uma das coisas, além da navegação, eles tinham era muito importante a atividade agrícola como uma forma de organização da atividade econômica, né? Então, a produção agrícola era fundamental para a organização, foi fundamental para a organização da civilização romana, certo? Então, os patrícios vão ser essa classe de nobres, portanto, uma classe social próxima ao rei, e de pessoas que tinham poder econômico, porque eles eram donos das terras, certo? Aí, quem não era dono de terra, quem não era privilegiado da classe do rei, eram os outros. Dentre esses outros, que a gente vai chamar de plebeus, tinham os comerciantes, os artesãos, os pequenos proprietários, que não tinham nenhuma participação política, tá? Importantíssimo colocar aqui. Para participar da vida política, na onde o Senado vai ser a principal referência, tinha que ser patrício. Então, diferente do que a gente tem com a democracia ateniense, que todos os cidadãos, claro, dentro daquela, né, daquela regra, lembra, gente? Qual que era esse? Então, querendo ou não, em Atenas, foi muito significativo, quer dizer, que pessoas comuns, que não eram da elite, né, não eram os eupátridas, passaram a ter participação política, tá? Aqui em Roma, a participação política estava restrita aos patrícios. E aí, o que vai acontecer? Os plebeus vão começar a se rebelar. E aí vão ter várias revoltas até ser criado o tribuno da plebe. A gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá? Eu estou antecipando para vocês entenderem como era feita uma distinção de privilégios, tá? E aí, a classe intermediária, depois dos plebeus, eram os clientes. Quem eram esses caras? A gente pode chamar assim, tipo puxa-saco, sabe? Porque, ó, era um grupo de pessoas que buscavam proteção e apoio de patrícios ricos, oferecendo em troca ajuda política, judicial e até militar. Entre eles estavam escravos libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos e pobres em geral e patrícios menos ricos. Tá? Então, seriam aquelas pessoas que estavam ali a serviço dos patrícios, sempre recebendo algo em troca. Então, seriam pessoas que estariam meio que à disposição dessa politicagem, por assim dizer. Tá?
tem distinção em termos de privilégio entre plebeus e clientes? Na verdade, não, porque os clientes também não tinham direito à participação política. É que os clientes acabavam recebendo alguns benefícios justamente por estarem, né, sob serviço dos patrícios e receber proteção e apoio deles, tá? Essa era a grande diferença. E, por fim, vinham os escravos. Quem seriam os escravos em Roma? Seriam a população subjugada. Então, o Império Romano, ele não nasce do tamanho que eu mostrei para vocês, não foi? Ele nasce basicamente na Península Itálica. E com o passar dos tempos, eles vão se tornar, né, eles vão fazer guerras ofensivas, dominando outras regiões, né, porque eles vão se constituindo um bravo exército, e aí, com o passar do tempo, eles vão ampliar toda a esfera, toda a região que engloba o mar Mediterrâneo, sob o domínio deles. E todos os povos que eles vão chegar, todas as regiões onde eles vão chegar, esses povos vão passar a ser subjugados e vão passar a ter a condição de escravo. Mas não é a mesma condição de escravo da escravização do século XVI aqui, né, promovida da era moderna, né, vamos dizer assim, na era moderna, que levou a mão de obra escrava que veio compor os engenhos de açúcar aqui. Tá? Muito diferente. Porque esse escravo aqui era guerra ou por dívida nessas condições. Agora, o escravo negro, escravizado, negro africano do século XVI, vai estar na condição de mercadoria. Eles vão ser trazidos à força pelos mercadores europeus e vendidos como mercadoria. É uma enorme diferença, certo? Bom, e aí lembra que eu combinei aqui, que eu falei para vocês que os plebeus vão começar a fazer uma mobilização para poder mudar essa sua condição, né? E os escravos também, né? E haviam pessoas que estavam naquela condição ali de cliente, por exemplo, e acabavam devendo dinheiro a patrícios, tal. Com o passar do tempo, essas dívidas às vezes eram tão altas que essas pessoas se tornavam escravos por dívidas. Essa forma de organização ela só vai acabar em 326 a.C. por duas leis. A Poetélia, Papira, que vai abolir a escravidão por dívida, né? Então ela vai perpetuar durante muito tempo, até ela ser abolida, e aí só vão ficar os escravos por dominação, né? Por subjugação, certo? Então esses eram os quatro grupos sociais que faziam parte da civilização romana, na qual os patrícios eram a classe de privilégio de poder. Bom, o sistema político da monarquia. Então, já que eu falei para vocês, né? Reis, a sistema monarquia vai acabar sendo constituída a partir dos povos etruscos. E Roma acabou sendo formada numa esfera urbana, né? Na onde esses reis de origem etrusca, eles terão um papel fundamental na formação das cidades de Roma, né, nessa esfera urbana. E também uma outra coisa importante, eles vão ser muito, assim como os egípcios, eles também vão fazer sistemas de canais para drenar, né, a água, o pântano, para poder organizar o perímetro urbano, né, de uma maneira aonde eles pudessem se beneficiar como é que eu vou dizer assim, desses recursos, tá? Então, canais de drenagem, eles vão usar também irrigação, eles vão lançar a mão de muitas tecnologias para poder aí se constituir, até porque eles vão acabar se transformando numa civilização numerosa e, para tanto, eles vão precisar ter uma produção agrícola muito forte para poder dar conta, né, da demanda populacional, para poder se estruturar como uma grande civilização que eles vão se tornar com o passar aí da sua história. Bom, lembra que eu falei para vocês? Os patrícios eram a classe de privilégio, né? Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, eles vão constituir uma organização de poder legislativa chamada de Senado. Quem poderia fazer parte do Senado? Os patrícios.
Esses patrícios, eles tinham por tarefa, né, com o passar do tempo, passaram a ter a tarefa de eleger os reis. Dentro da linhagem real, eles passaram a ter o poder de eleger esses reis, né? Essa eleição era feita no comício. O que era o comício? A assembleia, né, uma assembleia feita dentro da esfera do Senado, pelos patrícios, na onde eles poderiam, né, aceitar ou não o rei que estava ali indicado, conforme a linhagem que estava colocada. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esses senadores vão adquirir muito poder. Como eu falei para vocês, uma das marcas da organização política romana é o esquema de corrupção, de poder, como é que eu vou dizer assim, articulação política sempre feita conforme os interesses de quem estava ali naquele momento. Então, o que vai acontecer? O Senado vai se fortalecer. E aí vai chegar num ponto que eles vão derrubar o sistema chamado monarquia e vão estabelecer o sistema chamado república. Na república, os patrícios e o Senado que vão acabar governando a esfera, governando Roma, né, governando o império, conforme os interesses, né, que eles, como classe dominante, tinham, tá? Então, o último rei etrusco, o Tarquínio, ele foi deposto em 509 a.C. E quando ele foi deposto, foi criado, então, o sistema republicano. A palavra república, ou republicano, né, república, significa coisa pública. Por quê? A partir daquele momento, o sistema de organização política não se daria mais pela mão de um rei, de uma pessoa com poder de governança, mas sim de uma instância governamental a partir do Senado, a partir dos comícios, a partir da organização política dos patrícios enquanto classe de privilégio. Então, eles, de uma maneira conjunta, passariam, então, a governar Roma. Então, nesses comícios, nessas assembleias, cujo Senado era o palco, eles discutiriam todos os problemas. E aí, para poder organizar a administração pública, eles vão criar, então, cargos políticos. E esses cargos vão ser eleitos dentro do comício com um mandato de 1 ano, por exemplo, onde as pessoas vão ter cada um no seu cargo e cumprir determinadas funções. Então, a República acabou funcionando dessa maneira, de uma organização coletiva a partir do segmento de representação que era o Senado. Tá? Então, essa era a ideia da República, você passar a governar a coisa pública de uma maneira coletiva, certo? Bom, então a monarquia cai quando os patrícios, por meio dos comícios, por meio do Senado, derrubam o último rei e estabelece o regime republicano, na onde a palavra república significa coisa pública, tá? Bom, o período republicano, então, ele, como eu já expliquei para vocês, ele vai estar totalmente centralizado na mão dos senadores. Quem eram os senadores? Os patrícios. Óbvio que, evidentemente, que os interesses do patrício era sempre manter tudo sempre de acordo com os interesses da sua classe. Óbvio que o interesse dos plebeus, o interesse dos escravos, né, não necessariamente era visto porque eles não batiam com os interesses do patrício, tá? Bom, em função disso, vão começar a surgir, então, várias movimentações sociais reivindicando direitos. Lembra que eu falei lá para vocês? Os plebeus, que compunham a maioria da população, era formado por comerciantes, artesãos, pequenos proprietários. Eles não tinham direito à participação política, né? O pequeno grupo era cliente e muitas pessoas, uma pequena parcela, eram escravos por dívidas e muitas regiões que haviam sido anexado a Roma passaram a ser subjugados, né? Nessa condição de escravo, mas depois Roma ela vai anexar todas essas regiões e vai virar um único império, né?
Então, essas pessoas que inicialmente foram subjugadas, depois vão passar a compor a sociedade romana como plebeus, por exemplo, tá? Bom, o que vai acontecer aqui, pessoal? Os plebeus vão começar a se levantar contra os patrícios, por conta dessa questão da diferenças, da desigualdade, né? E aí vão ser criadas importantes esferas representativas políticas. Uma delas vai ser o tribuno da plebe, né? Aonde os plebeus vão conseguir aprovar leis, aprovar mudanças na onde eles conseguiram, com o passar do tempo, reverter um pouco dessa distinção, tá? Mas uma coisa bem importante, apesar das assembleias, do tribuno, da plebe e tudo mais que foi criado, lembra que eu falei para vocês, para organizar a administração pública, eles criaram instâncias administrativas, que eles vão chamar de magistraturas, certo? Então, a magistratura, ela compunha o poder executivo. Lembra que a gente explicou lá na aula, minha e do Rafa? O que é o poder executivo? É o poder responsável em governar, administrar. No caso da nossa república, por exemplo, o poder executivo, o cargo político que compõe ele é o presidente da república. O poder executivo no estado é o governador. O poder executivo na prefeitura, na cidade, é o prefeito, certo? Então, o que vai acontecer? Essa ideia da organização de essa estrutura para poder fazer a governança, veio dessa ideia da organização republicana romana, onde eu, ao invés de eu deixar tudo centralizado na mão de um segmento político, que era o Senado, eu distribuí as diferentes ligações em magistraturas, que é o que eu expliquei para vocês. No Brasil, a gente tem os ministérios, que é a mesma coisa que magistraturas. É exatamente a mesma ideia. Então, assim como eu tenho o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, eles tinham as magistraturas para atender o interesse das contas públicas, para atender o interesse da administração burocrática e assim sucessivamente. É a mesma ideia. Por quê? Era uma forma de dividir a estrutura da organização administrativa para que ela fosse mais eficiente. E cada um exerceria uma função, né, organizando aquele setor conforme a necessidade que estava estabelecida, tá? Então, vamos lá. Quais são as principais magistraturas que foram criadas na República Romana? Primeira coisa, assim como a gente tem o presidente da República, eles criaram o quê? Uma instância para poder administrar, governar, que era organizado a partir do consulado. Eles, normalmente, os cônsules, o consulado, ou cônsules, eles eram eleitos duas pessoas, que tinham por função, né, comandar o exército, dirigir o Estado, governar, tá? Convocar as reuniões do Senado, tal, fazer toda essa parte de governança. Então, o cônsul convocava o Senado para discutir os problemas que estavam ali. Os cônsules comandavam os exércitos dentro da prerrogativa de expansão do Império Romano, por exemplo. Por que eles colocaram aqui dois cônsules? Justamente para não deixar que o poder ficasse exclusivo na mão de uma pessoa só, como era antigamente com a monarquia. Tá? Então, a forma aqui era pensar uma forma de organização da administração pública, onde essas pessoas tinham a função de governar, de liderar o Estado. No entanto, elas não tinham poder absoluto, porque esse poder era dividido, certo? Então, foi uma forma de conter aí a formação de um sistema autoritário, por exemplo, tá? Aí, ó, vem os pretores, encarregados das justiças, os censores, responsáveis pelo recenseamento, eles pensaram exatamente nisso, em organizar a sociedade, politicamente falando, conforme as necessidades daquela população. E para isso eles criaram esses órgãos administrativos, que eles chamaram de magistraturas, certo? E cada uma delas atendia uma necessidade. Então, olha lá, os questores, eles arrecadavam os impostos. Os edis eram responsáveis pelos serviços públicos, organizavam as festas religiosas, a manutenção dos edifícios públicos e pelo policiamento.
se a gente pensar, a gente não tem Secretaria da Segurança Pública, a gente não tem Secretaria de Parques e Jardins na cidade, por exemplo. Essas secretarias são responsáveis em manutenção do prédio, segurança pública. Então, toda essa forma de organização da sociedade já foi pensada pelos romanos dentro da sua república, tá? E, por fim, eles colocavam esse cargo de ditador em uma situação de guerra. Vamos imaginar que eles fossem invadidos e eles precisassem se defender. E aí, para não ter que fazer toda a burocracia de chamar o Senado, convocar reunião, né, os dois cônsules decidir, aquela coisa meio burocrática, em situação atípica, né, situação de guerra, eles elegeriam um dos senadores para se tornar um ditador para poder resolver aquela questão. Ele teria esse mandato ali de pelo menos 6 meses, a fim de conseguir sanar esse momento mais crítico, tá? Então, vocês estão entendendo, gente, como eles organizaram a República e como isso influencia a organização do nosso país, por exemplo, até do mundo ocidental até hoje, né? Do mundo contemporâneo até hoje, né? Porque todos os países do mundo são organizados dessa forma, né? E aí, claro, depois vieram lá os iluministas no século XVII e criaram a tripartição do poder, né? Criaram outras formas, né, de ver isso tudo, ampliando essas ideias, até chegar no que nós temos hoje, né, nesse Estado de Direito democrático, né, universal a todos e tudo mais. Vocês, né? Óbvio que os plebeus, uma hora, começaram a se levantar contra os patrícios que, né, concentravam nas mãos do poder, porque só eles podiam fazer parte do Senado. Então, de certa forma, quando havia impasses, lógico que os patrícios sempre, né, escolhiam o lado deles, não o lado do outro, né? Em função dessas desigualdades, né, os plebeus vão liderar várias revoltas até que eles conseguem formar o tribuno da plebe, por exemplo, tá? Que tá aqui, ó. Eles, uma coisa bem importante, a luta deles, né, foi uma luta para garantir a eles direitos e direitos sociais, certo? Então vamos lá. O tribuno da plebe é do século V antes de Cristo. Foi bem interessante porque assim a maioria dos soldados eram plebeus, porque os patrícios, quando eles compunham o exército, eles eram chefes, né? Sempre dessa forma. Então, os soldados lá, o grosso dos soldados eram todos plebeus. E aí, o que vai acontecer? Numa das revoltas, eles vão se retirar do espaço urbano de Roma, vão ficar numa área lá de montanha, e vão fazer uma reivindicação, que eles só sairiam dali se eles conseguissem, né, então, o direito de ter um espaço de participação política legislativa, que foi o tribuno da plebe, tá? Lembrando aqui, tanto o Senado como o tribuno da plebe, tá? Eles são instâncias representativas. O que significa isso? Todos os plebeus faziam parte? Não. Era eleito lá, vamos imaginar, 300 plebeus que representavam a todos e compunham, então, o tribuno. Mesma coisa com os patrícios. Então, o Senado tinha 60 senadores, né, que representavam, né, sei lá, os 3.000 patrícios que existiam em Roma. Tá? Isso é representatividade, não é todo mundo que participa lá, certo? Então, o tribuno da plebe, assim como o Senado, são instâncias representativas. E eles aprovaram 3 leis muito importantes. A Lei das 12 Tábuas, tá? Só para vocês terem ideia, essas vão ser as primeiras leis escritas de Roma. Daí da origem ao direito romano, tá? Então, porque até então as leis, elas eram faladas. Óbvio que uma lei falada pode ser adulterada a qualquer momento, né? Então, a partir de 450, eles criam essas leis sob pressão dos plebeus, lá no seu tribuno, fazendo pressão no Senado, e aí é aprovado essas leis, que é um conjunto de leis de direitos civis, né? Que foi fundamental, né? Então a gente pode dizer que o direito romano, enquanto uma constituição de um conjunto de leis, nasce com a lei das 12 tábuas, certo?
Depois vem a lei da Canuleia, né, que passa a permitir o casamento. Olha só, eles eram tão centralistas que não era permitido o casamento entre patrícios e plebeus, né? E aí essa lei para permitir que esses casamentos pudessem acontecer. E depois as leis licínias, né, que estabeleceu que os cônsules seriam eleitos anualmente e um seria patrício e o outro seria plebeu. Olha o tamanho da conquista dos plebeus. Quer dizer, os plebeus saíram numa condição de subjugados por uma condição de participação política de igualdade, principalmente aí em relação à organização do consulado. Tá? Os cônsules, né, sempre seriam um patrício eleito no Senado e um plebeu eleito no tribuno da plebe. Né? Então foi uma conquista enorme. É interessante a gente ver que os plebeus compõem a classe social, a maioria, e subjugados. Então eles tiveram que lutar muito para conseguir garantias de direito. Então, se a gente reparar hoje, gente, não é diferente. A gente continua até hoje lutando contra o sistema. Porque nós vivemos numa sociedade onde quem é que tem o poder? Quem tem o poder econômico. Quem tem poder econômico manda na política, manda em todo o sistema, né? E nós que estamos numa condição de dominados nesse aspecto econômico, estamos todo dia lutando para garantir os nossos direitos. Quer dizer, isso, né, é milenar, desde que o mundo é mundo se constitui dessa forma, tá? Bom, a expansão romana, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, aquele império grandão que eu falei para vocês aqui, né? Ela começa em Roma, na Península da Itália, vai se expandindo, tá? Mas tem um momento que ela vai ser crucial, que vai ser quando eles conseguem dominar Catargo, que fica aqui no norte da África. A partir daqui, eles vão estender o império para todo o vasto império romano aqui que a gente está visualizando. Internamente, havia disputa política entre patrícios e plebeus. No entanto, no aspecto externo, o exército romano nunca esteve tão forte. E aí, o exército romano vai acabar, então, fazendo com que o perímetro territorial de Roma se ampliasse muito, né? E um dos marcos, né, para eles vai ser a dominação da região lá de Cartago, tá? Então, saem no século V da Península Itálica, ampliam para toda a Europa, vão chegar até a Ásia, até o norte da África, né? Que vai compor toda aquela região que eu falei para vocês, que eu mostrei agora mesmo, tá? Então, as guerras púnicas foram justamente a guerra onde eles dominaram a região de Cartago. Por que aquela região era importante? Porque era uma região de mercado e uma região de saída, de entreposto para o mar Mediterrâneo, uma região extremamente importante. Então, quando os romanos dominam essa região, meio que eles conseguem dominar toda a esfera de comércio do mar Mediterrâneo da Europa com a África, certo? E aí, a partir desse momento, eles conseguem dominar todo todas as regiões do entorno do mar Mediterrâneo. Tá? A partir dessas guerras, chamadas guerras púnicas, eles ampliam, né? Porque eles já dominavam essa região, vamos imaginar, tá? E aí eles ampliam para o Egito, para o Oriente Médio, para a Ásia Menor, Macedônia, e aí eles, né, toda essa estrutura. E como eles dominam todas as regiões, tá vendo? Ó, todas as regiões do mar Mediterrâneo, eles passam a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, mar nosso, nosso mar. Eles dominam, né, que eu falei para vocês, toda a extensão do mar Mediterrâneo e passam a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, porque eles falam latim. Então, o mar é nosso. Então, eles dominam a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, né? Lembra que a Macedônia, os macedônicos dominam a Grécia, lá no final do Império, né? Vai vir o Alexandre o Grande, que vai também dominar uma vasta região. Então, os romanos depois vão chegar em todas essas regiões que antes
foi do Alexandre, tá? E aí eles vão ampliar toda a região. Bom, então com essa ampliação do império e com o fortalecimento da civilização romana em relação ao comércio com o mar Mediterrâneo, Roma passa a ser uma grande referência. Então, o perímetro urbano romano, a organização romana, ela ganha um contorno extremamente importante e aí a vida das pessoas muda completamente. Então, as pessoas que passam a viver em Roma passam a ter uma outra forma de se organizar, não mais pautada apenas pela atividade econômica e marítima, mas também pela organização da vida urbana, onde eles tinham segmentos sociais como artesãos, comércio, né? Então fomenta-se uma vida urbana muito forte e com isso muda completamente aí a organização da rotina, né, da vida privada romana, por assim dizer, tá bom? Bom, como que termina a República? A República termina justamente o jogo de interesses dos senadores. Então, quem eram os senadores? Os patrícios. Quem eram os patrícios? Grande classe de privilégio. Apesar dos plebeus terem conquistado muitos direitos, muita participação política, no frigir dos ovos, quem é que tinha o poder econômico nas mãos? Eram os patrícios. Porque quem tem o poder na mão econômico consegue ter, então, o poder político. Tá? Então, os senadores, o que vai acontecer? Essa disputa política, né, essa coisa da corrupção, ela vai começar a se intensificar muito, muito grande, de uma maneira muito intensa. Então, de um lado, os plebeus tentando manter as suas garantias, do outro lado, os patrícios tentando, né, garantir as suas garantias. Então, vai começar a fomentar a vida política romana dentro dessa esfera de poder. Então, vai começar a haver um enfraquecimento, né, da política interna, né, sobretudo em Roma, que é a capital do império. É bem interessante falar, vocês já ouviram falar um termo assim? Todos os caminhos levam a Roma? Que uma das interpretações possíveis é essa aqui, ó. Então, Roma está aqui, capital do vasto império, certo? Então, é a mesma ideia de eu falar que para onde eu for, né, eu chego aqui, que é o centro. Né? Então, dá essa ideia também. Né? Existem outras interpretações. Então, o que vai acontecer? Essas disputas internas, elas vão acabar gerando, então, uma grande crise na organização da estrutura política da República. E aí, diante dessa disputa, principalmente entre patrícios, plebeus, senadores, tribuno da plebe, tal, o que vai fazer? Vai levar a uma guerra civil, né, referente a esse jogo de interesse. E aí, como forma de poder combater essa tensão política, essa desordem, vão ser criados os triunviratos. O que seriam triunviratos? Governo de 3 pessoas, certo? Então, em 59, a gente já está falando em 59 a.C., foi formado o primeiro triunvirato, governo de 3 pessoas. Quem fazia parte? Júlio César, que vai ser... Já ouviram falar do Júlio César e a Cleópatra? A mulher de poder. Mas na semana que vem a gente fala dela, tá bom? E aí é o seguinte, o primeiro triunvirato, então, era o Júlio César, o Pompeu e o Crasso, tá? Então, eles eram... passaram a ser os representantes da governança, tá? O que vai acontecer? O Júlio César e o Pompeu tinham reputação militar, tá? E em função de... Veja bem, Roma acaba se tornando uma grande civilização a partir da expansão militar. Né? Então, para os romanos, a questão dos chefes militares, né, eles eram de uma reputação incalculável. Então, o Júlio César e o Pompeu eram dois representantes dessa fortíssima reputação militar. Tá? E, além disso,
o César também fazia parte, né, do consulado, então se ele era cônsul, ele estava na instância de governabilidade, né, de governar, né, de governância, por assim dizer, né. Só que daí o que vai acontecer? Em 53, o Crasso acaba morrendo, né? E aí o Pompeu marca de Roma, disputa política. E aí o Pompeu e o Júlio César vão começar a ter uma rivalidade, tá? E aí, o que vai acontecer ao final aí dessa rivalidade? O Júlio César vai acabar sendo assassinado em 44 a.C., numa conspiração liderada pelo Senado, junto com o Pompeu, na onde ele acaba morrendo, né, levando trocentas mil facadas. E aí tem uma historinha que fala que, dentre as pessoas que acabaram matando ele, porque daí ele vê, né, tal, tava o Brutus. O Brutus seria um filho adotivo dele, e aí diz que ele tem, né, a história de que ele teria olhado pro Brutus e teria dito assim, até tu, Brutus. Já ouviram esse termo? Já. Já, né? Já, Então, quando a gente quer já, já. o Brutus, o que a gente está querendo dizer? Até você, Até você, que eu confiava. que eu confiava, que estava dentro da minha casa. É, Né? Você vê como que Traíra. A Falciane. assim, A fura-olho. é isso mesmo. Você vê como que é a questão do poder, gente. O poder corrompe as pessoas. Entendeu? E Roma é o símbolo máximo disso. E aí eu pergunto para vocês, será que esse tipo de coisa acontece até hoje? Na esfera política? sim. Sim, né? Sim. Não só na Nossa, esfera muito. política, na esfera econômica, do mundo do trabalho, né? De vez em quando a gente ouve alguém falar, nossa, fulano, né? Ferrou comigo, pegou meu lugar, né? Então, quer dizer, as pessoas, elas perdem a ideia da ética, né? A ideia da empatia, do respeito ao próximo, quando se fala de poder. É verdade. Tem uma fala em uma música que é: o poder corrompe os melhores, atrai os piores e faz até o mais sábio pirar. Exato, exato. E aí foi o que eu falei para vocês, essas ideias, essa questão, análise toda social romana, aí tem um pensador lá do iluminismo, que é o Voltaire, que ele vai falar, né? O homem, ele nasce bom, o que o corrompe é a sociedade, né? E tem muito a ver, né? Então, se a gente pensar, Roma ela foi a marca, porque não é à toa que o mito Roma mata Roma. Justamente por isso, porque para demonstrar que os interesses políticos chegavam a sua como eu vou dizer assim, a sua prerrogativa máxima, né? Ele se matava por isso, né? E se mata. Infelizmente, é uma coisa que ainda acontece. Talvez a humanidade ainda vai ter que viver muito ainda, existir durante muito tempo para ver se aprende alguma coisa, né? Mas é isso, tá bom? Bom, aí com a morte do Júlio César, o que vai acontecer? Vai ser formado, então, o segundo triunvirato. E aí, no segundo triunvirato, vai ter o Marco Antônio, o Otávio e o Léo. Só para fazer um parênteses. A Cleópatra vai ter um romance com o Júlio César, na qual ela vai ser recebida por ele, vai ter toda uma história de romance e tal, tal. E depois o grande amor da vida dela, pelo menos assim, romantizado é contado, vai ser o Marco Antônio, tá? Então, a Cleópatra, enquanto ali rainha do Egito, na verdade, a prerrogativa de manter-se no poder, ela vai se aproximar desses chefes militares, porque Roma vai dominar o Egito também, né? E aí depois tem toda uma história dela com Marco Antônio, tá interessante, tá bom? Bom, aí é formado, então, a gente vai falar de semana que vem, fazer umas fofoquinhas para vocês. Gosto de contar fofoca, gente, é tão bom, né? Ai, conta, por favor. Então, Maravilhoso. vou pegar umas fofocas da Cleópatra para contar para vocês semana que vem. Beleza. Ó, aí o que vai acontecer? O Marco Antônio e o Otávio Leto vão dividir aí o segundo triunvirato. E aí a história vai se repetir, certo? E por quê? Porque o Otávio, ele vai passar a ser o principal governante, né? Porque vai haver uma disputa
né, Otávio e Lepto inicialmente vão meio que fechar. Marco Antônio vai para a região da Alexandria, que era a capital do Egito naquele momento, vai se estabelecer lá e tudo mais, aí vai ter história com a Cleópatra, eles vão ter 3 filhos, tudo uma história, né, tal. E aí, com o medo dessa questão toda aí do Egito, tal, meio que o Otávio vai acabar dando um golpe, por assim dizer, e vai acabar fazendo um levante, o Marco Antônio vai acabar morrendo, né? E aí o Otávio passa a ser o governante sozinho, tá? E aí inaugura, então, a fase do Império. Então, a fase do Império vão ser grandes chefes militares que voltam para Roma com influência política e tornam-se governantes, passam a governar Roma, certo? E aí a gente põe com a nomeação do Augusto, do Otávio, como imperador, com o título de Augusto, né? Augusto vai passar a ser o nome dele, né? Vai adotar como nome, mas também era um título. Significava o divino, majestoso, autoridade, tal. E aí, com ele, inicia-se, então, o Império, né? Bota fim à República e inicia-se o Império, certo? Olha só que interessante. Quando termina a monarquia, os senados derrubam o último rei, né, Tarquínio, que era o último rei etrusco, num golpe, derruba e estabelece a República. Quando a República cai, o Otávio, né, meio que dá um golpe lá no Triunvirato, no segundo Triunvirato, e torna-se governante. Né? Nos dois momentos, houve uma ruptura a partir, né, da sucessão de poder de um segmento por outro. Tá? Bom, e vai ser no Império do Otávio que Roma vai adquirir um importante momento que é a Pax Romana. Isso costuma cair muito em vestibular, em Enem, né? Que foi a Pax Romana. Seria assim, a paz romana. Foi um período em que o Otávio conseguiu garantir uma estabilidade política, uma estabilidade de governança. Ao mesmo tempo, ele também conseguiu meio que organizar as províncias e organizar a estrutura administrativa, né? Ele acabou criando uma política de, como é que eu vou dizer assim, de intercâmbio, no sentido assim, porque para fazer o império, eles tiveram que chegar dominando, né? A gente não chega dominando uma região, oi, gente, tudo bem, posso ficar aqui, né? Não foi assim. Foi sobre muito sangue, muita luta, né? E impondo de uma maneira agressiva, né? Então, o que ele vai acabar estabelecendo? Ele vai começar a fazer uma política de agregar essas províncias dentro do império, né? De uma maneira harmônica, se respeitando algumas diferenças, né? Organizando a estrutura política de uma maneira mais ampla. Isso acabou levando a uma estabilidade interna, no entanto, ela vai ter um preço, porque ela vai acabar enfraquecendo o exército, a questão militar. Por quê? Porque uma das coisas que mantinha o exército romano muito forte era justamente as dominações, porque daí eles recebiam muitos impostos, eles acabavam agregando muitas riquezas, revertida boa parte dela na manutenção do exército. Então, quando ele passa a ter uma estabilidade interna, em detrimento da dominação externa, ele acaba enfraquecendo justamente o coração da civilização romana, que era o exército. Por outro lado, esse período foi um período muito importante, que durou quase 2 séculos, esse período dessa estabilidade. Tá? Começou com Otávio e vai perdurar por causa dos séculos. Né? Foi um período bem importante. Mas, ao final, o preço a se pagar foi esse, um enfraquecimento militar em função de que aquele período de dominação, de expansão, foi colocado, parou de se fazer, né, ofensivas de ampliação do império. E aí, com isso, eles acabaram, né, se enfraquecendo militarmente. Bom, e aí
esse período, né, o período do Império, ele tem dois momentos importantes, né? O Alto Império, que é justamente quando eles vão estar nesse período da Pax Romana, e aí tem alguns imperadores importantes, Calígula, Nero e Cômodo. Todo mundo aqui já, né, que já estudou a Bíblia, já viu alguma coisa, já ouviu falar, Sim. né, já ouviu falar do Calígula, tem histórias bíblicas deles. E o Cômodo, quem assistiu aquele filme O Gladiador, mostra a história dele, que ele mata o pai, assume o poder, né? Então, ele foi um cara que vai muito colocar em prática a política do pão e circo. A gente também vai falar semana que vem, tá bom? E o Baixo Império vai ser um momento de decadência, né? Eles vão acabar enfraquecidos militarmente, vão começar a chegar uns povos, né, de dominação, vão ser chamados de povos bárbaros. Lembrando aqui, ó, os romanos vão chamar os povos que vão chegar do norte da Europa, alguns da Sérvia Oriental, né? Vão chamar os povos de bárbaros, assim como os gregos também chamavam os estrangeiros de bárbaros, tá? Então, para os romanos, quem eram os bárbaros? Os não romanos. Só que os povos bárbaros, a gente vai estudar eles bimestre que vem, eles eram vários povos que vão acabar dando origem aos países europeus que a gente conhece hoje, tá? Então, os povos bárbaros vão ser os anglos, os saxões, os visigodos, os vikings, que é o mais famoso que a gente conhece, né? Que a gente ouve falar muito deles. Tem aquela série maravilhosa da Netflix, Os Vikings, que conta a história deles, tá? Então, esses povos vão chegar, vão se aproveitar do enfraquecimento militar romano e vão dominar boa parte do império até levar o império à sua decadência total. E vão acabar se fixando e vão dar início à nova era, né? Que vai ser a era medieval. Então, quando os povos bárbaros se fixam, derrotam o Império Romano cai, né? É destruído, né? Passa a deixar de existir. Acende-se uma nova era. Qual vai ser essa nova era? A Idade Média. A partir desses povos que vão se fixar e vão formar a configuração dos feudos, que eram as grandes propriedades de terra, e com essa configuração dos feudos, o sistema econômico chamado feudalismo, tá? Então, o Império Romano ele vai terminar desta forma, tá bom? Ó,